Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia em segunda carta de Timóteo. Fala para o seu irmão assim: você precisa aprender a adorar sem canção, sem música, sem letra. Diga para ele, fala, você precisa aprender a adorar sem música, sem letra. Deixar fluir. A adoração é um estilo de vida. Aleluias. Vamos chegar mais para frente, gente. A gente está muito longe, ó. Tem tanto lugar aqui, ó. Vamos caminhando. Estão com frio? Tem alguém com frio? Vem para frente aqui, ó. Tem tanto lugar aqui na frente. Bora, gente. Se vocês estiverem com frio, a gente aumenta um pouco o ar-condicionado aí, para vocês não ficarem passando frio. Aleluias. Segunda carta de Timóteo, hoje eu vou começar a parte 3 sobre maturidade. Eu já quero começar nesse texto, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Segunda Timóteo 3, 10 até o 17, todos acharam, amém? Glória a Deus. O texto diz assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino. Amém? Se vocês quiserem sentar aqui, que vocês estão aqui, fica à vontade, tá? Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso quer dizer, queridos, que o caminho da maturidade é um caminho de perseguição. Quantos querem ser perseguidos aqui? Vocês querem mesmo? Tem certeza? Vocês foram tão sinceros. Se eu pudesse escolher não ser perseguido, eu escolheria não ser perseguido. Sério? Porque perseguição dói demais. Perseguição te faz sair do caminho, te faz desistir, traz um montão de desejo. Perseguição não é bom pra gente, no sentido natural. Mas no sentido espiritual, a perseguição ela faz parte de um caminho onde nós encontraremos a maturidade. Amém? Então eu não sei, amém, eu vou concordar com o amém dos irmãos, vocês foram tão sinceros. Foram tão espontâneos. Glória a Deus. Isso é sinal de que já tem pessoas no caminho da maturidade. Amém? Isso é uma realidade. Isso pode ser uma realidade. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Mas de todas essas coisas, né, de tudo aquilo que o apóstolo Paulo enfrentou, e ele está relatando aqui, e está trocando uma ideia com Timóteo, ele disse que Deus o livrou de tudo. De fato, versículo 42, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo o quê? E sendo enganados. Cairão na própria linha, no próprio carretel. Aqueles que se opõem, né,
ao caminho daqueles que estão entrando por um caminho de maturidade. Quanto a você, porém, permanecerá nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo o quê? Sábio, para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por quem? Por Deus. E útil para o quê? Para o ensino. Mas para quê? Para a repreensão. Para quê? Para a correção. E para onde? Para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Senta um pouquinho, querido. Toda lição, ela precisa gerar em nós, primeiro, a inspiração do Espírito Santo. A inspiração que vem de Deus. Porque toda a Escritura, quando ela é inspirada por Deus, ela traz para nós aptidão, ela gera em nós aprovação, preparação. Para quê? Para que nós possamos conduzir essa palavra a um momento de ensino, e esse ensino que é útil, certamente vai gerar repreensão, correção e instrução para todo aquele que é um homem, alguém de Deus. Então essa palavra é uma palavra que Timóteo, ele passa a gerar dentro dele. E por que Timóteo passa a gerar isso dentro dele? Porque ele tem um tutor, um coach, um líder, um maduro pastor Paulo, que traz ao jovem pastor Timóteo uma grande lição. E essa lição, ela vem certamente para Timóteo, para que ele cresça e entre de cabeça numa caminhada e não saia mais dela. Por isso que no capítulo 2 ele começa a dizer que em todo momento da tua vida, em que as lutas, as tribulações, os sofrimentos vierem a ti, lembra-te de Jesus. Ou seja, não se esqueça dele. Porque os sofrimentos da vida te farão em muitos momentos se esquecer do Senhor. Os sofrimentos da vida te farão em muitos momentos você dar as costas, você virar o rosto, você não querer mais continuar. E aí ele começa então a trazer lições de um pai para um filho, e começa a ensiná-lo, colocá-lo num caminho certo, e começa a mostrar que através do estilo de vida de Timóteo, que ele mostrasse para as pessoas o quão errado as pessoas estavam. Isso gera confronto, isso gera conflito, isso também gera perseguição. Então todo aquele que está disponível, está disposto a gerar uma palavra ou trazer uma palavra, após gerar essa palavra para o confronto, certamente você vai perder amigos, vai perder pessoas, certamente você vai como é que eu posso colocar? Vai ser colocado como alguém, não, aquele ali tem uma palavra muito dura, muito brabo, não. Toda vez, não aguento mais ser confrontado, não aguento mais o confronto. E normalmente cada um de nós, não estamos tão bem preparados para, primeiro, ouvir o não. Segundo, sermos taxados como alguém que em muitos momentos poderia fazer algo certo e faz algo errado. Quantos aqui, talvez, no momento do seu crescimento, na sua infância, gostavam de ouvir dos seus pais um não? Quando vocês queriam fazer alguma coisa, o pai falava, não. Posso ir? Não. Posso comprar? Não. Posso fazer isso? Não. E quantos gostavam desse não? Todos nós, os pais, né? Os pais, a gente ri nessa hora, né? A gente que é pai ri um pouco, mas nós também já fomos crianças. E quando nós fomos crianças, nós não gostávamos de ouvir o não. Nós queríamos sempre o sim. Só que o pai, ele sempre vai exortar e ele sempre vai trazer o não no momento importante, necessário. Agora a gente cresceu. A gente já não é mais criança. A gente agora está num caminho de maturidade. A gente agora já está, alguns, na maioridade.
E quando vem o não para nós, como que nós nos colocamos? Nós crescemos. Mas a visão, será que ela ainda é a mesma? Então o apóstolo Paulo, ele vai trazendo para Timóteo uma imensa maturidade, apesar de Timóteo ser um jovem, apesar dele ainda ser um jovem pastor, apesar de ter um caminho muito longo pela frente, mas Paulo não deixa de trazer para ele a informação, não deixa de trazer para ele o conhecimento, não deixa de gerar para ele a atitude, e isso é algo que eu e você precisamos entender. Então hoje, nessa parte 3, eu quero falar um pouco sobre isso. Porque Paulo, ele vai dizer a Timóteo a respeito do seu ministério, a respeito daquilo que ele foi, daquilo que ele deixa como um legado, mas ele ensina a Timóteo uma grande lição. Timóteo, mostre às pessoas aonde a vida delas está errada. Na última palavra que eu trouxe na parte 2, acho que há 3 semanas atrás, se eu não me engano, eu trouxe um texto de Hebreus, acho que capítulo 10, que fala sobre se congregar. E uma igreja que se congrega é uma igreja que um admoesta o outro. E a admoestação, na verdade, tem tudo a ver com correção, tem tudo a ver com repreensão, tem tudo a ver com mostrar valores e princípios e demonstrar para os nossos irmãos quando eles estão certos ou quando estão errados. Kaique falou uma coisa aqui hoje, a gente está muito acostumado com a boa adoração, com um bom louvor, mas por que não ótimo? Por que não dar mais? Por que não subir mais um pouco? E maturidade tem tudo a ver com aquilo que começa a morrer dentro de mim. Porque se aquilo que eu tenho, que me corrompe, ou que me torna alguém ruim, ou que me torna alguém em alguns momentos errado, alguém que precisa a todo instante ser repreendido, ser corrigido, isso é sinal de que alguma coisa não está bom dentro de nós. Para isso tem a palavra, para isso tem a admoestação. Agora, quantos de nós, às vezes, sabemos que os nossos irmãos estão andando em caminhos tortuosos e temos coragem de abrir a palavra e pregar um pouquinho para eles? Maturidade não tem nada a ver com massagear o ego, massagear o coração. Maturidade tem a ver com trazer a palavra dura. A palavra que não convence, a palavra que converte. Jesus nunca trouxe para ninguém, quando soubesse que esse alguém precisava de correção, uma palavra de massagem no ego. Obrigado. Jesus nunca chegou para a multidão e falou para a multidão que a multidão queria ouvir. Mas falou para a multidão aquilo que era necessário, aquilo que era importante, aquilo que era correto. Por que parece que o círculo vicioso de uma política brasileira, ao invés de ter alguém que entre lá e que gere mudança, esse alguém ele consegue se corromper no sistema e ele vai junto na mesma onda. Ele abre o livro e vê os erros. E nos erros que ele abre, ele contempla, ele fala, cara, mas esse está errado, esse está errado, esse está errado, esse está errado, esse está errado. Por que o melhor para nós não é corrigir? Por que o melhor para nós é sempre ir para um lado, que nós sabemos que esse lado certamente nos levará a um distanciamento de Deus? Timóteo, mostre para as pessoas através da sua vida, através do seu estilo, aonde elas estão erradas. Parece que o errado hoje se torna certo e o certo se torna errado. Por que tem que ser assim? Por que o errado se torna certo e o certo se torna errado? Parece que a gente está lendo uma Bíblia em que nós não conseguimos entender muitas coisas e nós não estamos nem aí para esse entendimento. Se chegasse na tua casa hoje e confiscassem a tua Bíblia, será que você sentiria a falta dela? Timóteo, mostra às pessoas, através do seu estilo de vida, aonde elas estão erradas. A palavra de Deus está apta sempre a nos mostrar
onde nós estamos certos e também onde nós estamos errados. Escute isso, querido, escute isso. A maturidade, ela vai gerar em nós um crescimento pleno. Ela vem com o tempo, não é da noite para o dia. Ela desperta em nós da noite para o dia, mas ela não acontece em nós da noite para o dia. A pergunta que nós precisamos responder para nós é: qual é o nível de maturidade que nós estamos? Vamos caminhar. Eu creio que nós entramos num tempo em que já não basta mais falar muitas coisas. Entramos num nível em que falamos muito, em que julgamos muito, em que exercemos muito, mas na verdade as ações, as práticas são pequenas. Parece que nós nos cansamos às vezes de fazer o bem, ainda que Paulo fale, não se canse de fazer o bem. E em todo momento nós entramos nesse caminho e passamos a entender o início de uma vida cristã. E passamos a tentar compreender um processo lento e demorado, ou um processo lento e doloroso, de um caminho, onde esse caminho tem início, tem meio e tem fim. Aonde nós olhamos para esse caminho e nós entendemos que todo este processo não começa pelo fim, não começa pelo meio, mas ele começa pelo início. Ele não termina no início e não termina no meio, ele termina no final. Mas como todo caminho, como todo processo, ele tem um meio. E a pergunta que nós precisamos responder é: o início da nossa vida cristã é muito bom. Tudo é festa, tudo é alegria. Você vem para a igreja, você ri, você se quebranta, você levanta as mãos, você se joga, você se larga, você adora, você faz como ninguém. Aí você encontra o meio. E tudo que você quer é chegar no final, porque você não quer passar pelo meio. Diga comigo, o caminho de maturidade tem início, tem meio e tem fim. O início é tudo muito belo, é tudo muito bonito, é tudo muito bom. O final também é assim. Porque o final desse caminho é a eternidade. Então é alegria, é paz, é cura, é salvação, é tudo de bom. Agora, e o meio para chegar até o final? Então, precisamos entender alguma coisa. No início, tudo é animador, tudo é alegria, tudo é festa. No final, tudo é alegria, tudo é festa, tudo é muito animador. Então, o nosso problema, talvez, para que nós entendamos um pouco sobre maturidade, não é muito o início, e nem tão pouco o fim, mas o meio. O meio. Porque no meio, a gente, em muitos momentos, quer chegar logo no fim, queimando as etapas. Porque tudo que nós queremos é chegar. Eu quero chegar, eu quero chegar, eu quero chegar, eu quero chegar. Não importa o que eu tenha que fazer para chegar no fim. Agora, quase tudo na nossa vida demora mais do que nós estamos preparados para esperar. Pergunta para 3, 4 pessoas, diga para o seu irmão, quanto tempo você está disposto a esperar para que Deus realize na tua vida o querer dele? Pergunta para 3, 4 pessoas aí, querido, em nome de Jesus. Quanto tempo nós estamos preparados e disponíveis para aguardarmos o tempo que for necessário para que Deus realize algo em mim? A gente gosta muito das conquistas, mas a gente gosta muito pouco de esperar. A gente quer logo o Salmo 90, quer logo o Salmo 91, mas a gente não quer o 40. A gente quer conquistar sem paciência, mas a gente não quer esperar com paciência. Perceba que talvez esse caminho de maturidade é um caminho que me desperta muito rápido, mas me gera em mim um processo
que tem início, e não conseguirei chegar no final sem passar pelo meio, e não conseguirei chegar no final sem amadurecer no meio. Porque o início tudo é bom, tudo é festa, tudo é alegria, tudo é animador. Agora, quanto tempo eu preciso esperar para que Deus realize em mim? E o tempo tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver contigo. Porque, primeiro, Deus não dá nada para nós que nós não possamos suportar. Segundo, Deus não dá nenhuma vitória ou bênção para nós que nós possamos estragar. Porque tudo que Deus quer é que os seus filhos consigam chegar até o final, no tempo de Deus. Você está disponível? Você está disposto a esperar o tempo necessário? Pergunta para quem está do seu lado, fala para ele, você está disposto a esperar o tempo necessário? Está disponível? Ah, Deus! Não me faça esperar mais nem um ano, se eu não aguento mais. E perceba que normalmente a nossa vida, as nossas escolhas, elas têm pouco a ver com maturidade, ela tem tudo a ver com a razão, ela tem tudo a ver com a emoção, tem tudo a ver com o que nós queremos, o que nós desejamos. E aquilo que nós desejamos, que nós não suportamos esperar às vezes, não é o que vem dos céus, é o que vem da terra. Porque quantas pessoas perdem oportunidades em sua vida por causa de bens materiais, de carros, de casas? Quantas pessoas largam Deus por causa de dinheiro? Quantas pessoas abandonam muitas coisas por causa dos seus bens materiais? Porque eu não suportei esperar o tempo que Deus não fez. Só que aí você conversa com essas pessoas num caminho de maturidade e você vê que tudo que elas são, imaturas. E isso é um fato. Isso é um fato. Por quê? Porque fulano não espera. Mas espera aí, o que fulano está esperando? Qual vai ser a resposta dele? Não, eu estou esperando o meu ministério realizar. Eu estou esperando Deus fazer na minha vida aquilo que Ele me prometeu na minha vida ministerial. Porque Ele falou que eu seria um pastor, Ele falou que eu seria missionário, Ele falou que Ele me levaria às nações, Ele falou que eu estaria ministrando para pessoas, Ele falou que eu estaria com os jovens, com as crianças, com os adolescentes, com os idosos, Ele falou que eu seria dono de uma casa de recuperação, Ele falou isso, aquilo, outro. Aí eu te pergunto, o que nós talvez não consigamos esperar? Ou melhor, o que nós não conseguimos esperar tem mais a ver com a vontade do céu ou as coisas da terra? O que nós talvez não suportamos mais de esperar o tempo. Ah, porque Deus não fez, porque Deus não fez, porque Deus não fez. Tá, o que Deus não fez? Deus não deu para você o quê? Então, se nós talvez formos observar o caminho que estamos, nós encontraremos alguém, um eu, que na verdade ele é muito mais terreno do que espiritual. E a maturidade não tem nada a ver com as coisas terrenas. Na verdade, a maturidade é o oposto disso. É quanto menos as coisas terrenas, mais maturidade você vai ter. Mais preparado você vai estar. Porque quais são os maiores motivos da nossa nação de pessoas que procuram Deus? Elas querem ser maduras ou elas querem ter algo de Deus? Faça uma estatística no seu bairro. Faça uma estatística na sua vizinhança, vai de porta em porta, pergunta para elas o que elas querem de Deus, elas vão dizer para você justamente o que elas querem de Deus. E a pergunta é, quanto tempo eu terei que esperar? Lembra da primeira mensagem? Eu preciso saber quem sou, aonde estou e para onde vou. Quem você é? Você é alguém que se enche de expectativas por um céu e você se manifesta na terra como tal, ou você é alguém que se enche de expectativa de cores terrenas? Porque tudo que você quer é viver uma vida de sucesso com Deus na terra. Só que nós precisamos entender isso, cara. Porque nesse caminho, é um caminho que poucos conseguem entrar. Porque tem tudo a ver com morrer a minha vontade e viver a vontade que Deus tem para mim. Quantos ainda conseguem esperar?
Diminuiu. Isso não agrada muito, né? Porque não tem nada a ver com massagear o teu ego. Você não está aqui para isso. Pelo menos essa igreja não é igreja para isso. Quantos estão comigo ainda? Escute algo, queridos. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Vamos falar de um início. Aleluia. Glória a Deus. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 2. Perdão que eu acabei de abrir em João. Versículo 1. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, da hipocrisia, da inveja e toda espécie de maledicência. Maledicência é fofoca, é confusão, é contenda. E ele começa a fazer uma analogia a um tempo presente, a um tempo de início, a um ponto de partida. E ele diz: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Em outras palavras, nós não conseguiremos sermos crescidos sem crescer antes. Em outras palavras, Pedro vai nos ensinar que é preciso, antes de ser crescido, crescer primeiro. Não conseguiremos passar pelo meio, chegar no final, sem antes iniciar. Não tem como crescer sem ser crescido primeiro. É a mesma coisa que querer ser mudado, sem querer mudança. Eu quero ser mudado, beleza. Querer é poder, a partir do momento em que eu trago para mim a mudança, falo, cara, tudo muda quando eu mudo. Tudo muda ao meu redor, a partir de mim. Eu não quero saber se A, B ou C vai mudar. Que comece comigo. Então é impossível, nessa vida, na vida cristã, nós querermos mudança, sem que primeiro nós venhamos a mudar. Nunca conseguiremos chegar ao fim sem antes andar e passar por um início e transcender ao meio, para que depois nós cheguemos no final. Então o caminho de maturidade tem tudo a ver com isso. Nunca vai ser tão fácil. Para viver uma vida cristã, se você ler a Bíblia, se você ler os Evangelhos, se você ler o caminho de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte, até a sua ressurreição, veja o quão foi fácil para ele caminhar nessa terra. Bem verdade é que ele deixou um verso para nós, ele falou, cara, no mundo tereis aflições, mas tem de o quê? Por quê? Então ele já deixou para nós uma lição, ele falou, cara, no mundo vocês vão ter aflições. Então não adianta que você vai pensar que vai ser molinho, não vai. Essa historinha de que vem para cá e para de sofrer, vem para cá e seus problemas acabaram, cara. Seus problemas acabaram, isso não te pertence mais. Principalmente quando você traz para você a dor do seu irmão, aí piora mais ainda. Porque você tenta de tudo fazer para resolver alguma coisa. Não, eu estou fugindo de problema. De quem? Do seu ou do seu irmão? Porque fugir do seu problema é uma coisa que é só a morte. Só a morte vai te fazer fugir do seu problema. Você tem que aprender a conviver com ele.
Como o apóstolo Paulo fala para Timóteo, Timóteo, sofra com dignidade. Eu te pergunto, é fácil sofrer com dignidade? É fácil? Não é fácil. Principalmente quando você se depara com uma geração de pessoas perseguindo quem você é. É justamente isso que Paulo está falando. Porque olha a palavra que Deus libera sobre Paulo no início do seu chamado. Paulo, se você me perseguia, agora você vai ser perseguido. Aí você acha que vale a pena Paulo ajoelhar e falar, Deus, livra-me das perseguições. Paulo está orando o contrário. E oração contrária Deus não ouve. Principalmente quando foi Deus que liberou sobre Paulo essa palavra. Então, precisamos sofrer, sim. Sofrimento gera crescimento em nós. Sofrimento gera maturidade para aqueles que sabem viver no sofrimento. É Abacuque capítulo 3. Abacuque libera para nós, dizendo, cara, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mais fruto na vide, o produto da oliveira minta, ainda que o gado seja arrebatado, ainda que o gado seja morto, ainda que não haja mais mantimento, ainda que não haja mais nada, todavia, eu me alegrarei no Deus. Cara, que todavia é essa? Como que ele consegue ser capaz de falar, todavia eu me alegrarei? Cara, Abacuque gera para nós uma grande lição, porque ele se alegra sem ter momento de alegria. Pensa no hoje, no século 21. Pensa em Abacuque aqui dentro da igreja, assistindo um culto, sem ninguém perseguindo ele, sem ninguém pressionando ele. Pensa em Abacuque tendo um alimento ali no real, no multimarket, tendo pessoas que possam talvez ajudá-lo. Pensa em Abacuque desse jeito. Se o cara consegue ter alegria sem prazer de se alegrar, como que ele não vai ser? O problema é que a gente quer entrar num caminho de maturidade, mas a gente não quer passar pelas circunstâncias da vida que nós precisamos. Eu olho para essa palavra ela muito tem me abençoado, essa palavra também tem muito me confrontado. Tem gerado muito confronto. Porque a todo momento o nosso ser fala, cara, eu estou cansado de fazer o bem. Aí o Senhor vem e fala, não se canse de fazer o bem. Aí fala, não, mas eu não aguento mais. Aí o Senhor vem e fala, não, continua. Não para não. Porque tem coisas na vida que são muito valiosas. Existem coisas na vida que nós precisamos valorizar mais. Primeiro, coisas que Deus nos deu, família. Segundo, amigos verdadeiros. Terceiro, pessoas que estão ao nosso redor. Existem coisas que não têm preço. E nós, às vezes, vivemos pouco essas coisas e mais outras coisas. Eu te pergunto, você sabe quem você é? Você sabe onde você está? Você sabe para onde você vai? Se nós não conseguimos responder essas 3 perguntas, é sinal de que nós ainda não conseguimos entrar por esse caminho. Amém? Amém? Não vai ser tudo fácil. Vai demorar mais do que você gostaria. Haverá muita renúncia, solidão, perseguição. Muitas vezes vai doer. Agora, vai valer tanto a pena que você não vai conseguir no final acreditar que você passou por tudo isso e você conseguiu chegar lá. Você tem 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, um nariz, uma boca, um corpo.
Você tem tudo que pessoas queriam ter quando uma parte do seu corpo falta nelas. Pergunta para elas, se elas ficarem em casa, se vai mudar alguma coisa. Pergunta para quem não tem boca, ou para quem não fala, se ele não gostaria de falar com a sua voz. Pergunta para quem não enxerga, se ele não gostaria de enxergar com os seus olhos. Pergunta para quem não ouve, se ele não gostaria de ouvir com os seus ouvidos. Estou falando de coisas simples. E nós, aonde nós estamos com tudo isso? O que nós temos feito com aquilo que recebemos de Deus? Então não é uma tarefa fácil. Eu estava lendo uma matéria hoje. Na verdade, eu estava no trabalho assistindo eu tenho o costume de colocar algumas músicas. Eu estava escutando uma música Cultura do Céu. E aí, de repente, quando eu cliquei lá no YouTube para começar a rodar a música, nisso aparece aquele videozinho de propaganda que a maioria dos vídeos no YouTube tem. E aí o vídeo era uma propaganda da Johnson & Johnson, de duas irmãs gêmeas, uma no Brasil, outra na África. Eu falei, nossa, que interessante. E começou a mostrar um pouco da história delas. Na verdade, elas foram separadas porque uma das irmãs quis ir embora para a África para cursar jornalismo e fazer um estágio de 4 meses. E de ir para campo, de ir para a prática e tal. E quando ela chegou lá, na região que ela chegou, ela viu um tremendo sofrimento. E quando ela estava voltando para o seu país, para o Brasil, no aeroporto, ela sentiu um desejo, tipo filme, e falou, cara, não vou embora, vou ficar aqui. E ela nunca mais voltou. E a Johnson & Johnson promoveu o encontro entre as duas irmãs gêmeas, uma que está no campo e a outra que está no Brasil. E convidou ela para ir numa loja, para ela olhar no espelho. E quando ela chegou, não era o espelho, era a irmã dela que estava do outro lado. Aí aquela emoção. Aí como todos os bons vídeos do YouTube, colocou uma chamadinha assim do lado. Se você quiser ver essa história, clique aqui. Aí eu fui lá e cliquei. Quando eu cliquei, apareceu uma página do Face. Essa página do Face mostrou um pouco da divulgação dela. Eu achei o trabalho extremamente fantástico. A pergunta que não quer calar é, cadê a carreira dela? Cadê o diploma? Cara, Deus é maravilhoso. Aí eu te pergunto, aí alguém vai falar, deve ser crente. Por que deve ser crente? Eu te pergunto, será que hoje você falaria, é crente, será que você falaria? Eu não falaria. Será que os crentes estão com tanta moral assim? Não é crente, é crente. Cadê? Cadê o projeto de vida? Enquanto tem muitas pessoas que estudam, que leem, que se preparam para isso, que fazem a sua carreira cristã e aprendem como ninguém o bom evangelho, aprendem como ninguém os bons valores, as boas práticas, quando se deparam com isso, elas se esquivam e falam, não, dá muito trabalho. Largam por qualquer coisa, largam pelas suas próprias convicções, pelos seus próprios prazeres, quando na verdade Deus olha e fala, cara, não estou acreditando nisso. E o problema é que a nossa carreira cristã, ela às vezes é tão bela, tão bonita, que a gente dá desculpa para algumas coisas. A gente quer que a nossa mentira se vire em verdade, para que nós possamos nos respaldar. Enquanto, na verdade, nós ainda não botamos a mochila nas costas e saímos a campo como bons peregrinos que somos ou devemos ser, para que possamos produzir o bem em alguém. E não é produzir o bem e postar e jogar, não é só isso. Isso vai despertar alguém, vai despertar, certamente vai despertar alguém. Mas a pergunta que temos que responder é essa: quem somos? Onde estamos? E para onde vamos? Quanto tempo mais
nós vamos ficar dentro de uma igreja cultuando ao Senhor. Acaba o culto, eu vou para casa, semana que vem eu volto. Eu estou assim há 10 anos. Não, eu estou assim há 20 anos. Não, eu estou assim há 30 anos. Quem é você? Posso falar uma coisa? Você sabia que Deus sabe o teu nome? Você sabia que Ele sabe tudo a seu respeito no céu? Ontem no presídio eu falava uma coisa interessante. E no final eu trouxe um pensamento em Eclesiastes capítulo 12. O livro de Eclesiastes é um livro que eu quando leio, eu vejo 100% de verdade de um homem que expressa. Eclesiastes é um livro de um homem que expressa quem ele foi. Ele fala, cara, faça isso, mas não seja como eu fui. Um filho de Davi chamado Salomão, um cara dotado de sabedoria, ele vai escrever debaixo do sol, para que toda a escritura daquilo que fosse escrito naquele momento pudesse ser enxergado por alguém. Porque nós somos craques, às vezes, em não conseguimos mostrar verdadeiramente quem somos. Às vezes, a nossa máscara ela é tão bonita que ela consegue esconder quem somos. Às vezes, a nossa capa ela é tão linda que ela consegue esconder quem somos. É a mesma coisa no carnaval. Antigamente tinha um tal do bate-bola. Você via a capa e você via a máscara, mas você nunca sabia quem estava ali dentro. E o bate-bola foi embora e deixou para os crentes. Ué! É uma realidade. Você veste uma máscara para ir para o trabalho, você veste outra para ir para a igreja, para a escola, para a rua, para a vizinhança, porque você sabe como lidar com cada um que te vê. Então, para cada um que te enxerga, você sabe lidar. Não, cuidado, porque ali naquela rua só tem crente, então ali eu tenho que me portar como tal. Mas ali ninguém me conhece, então aqui eu sou eu. Aqui ninguém me conhece, aqui eu sou eu. Não, mas aqui eu posso falar um pouquinho mais. Bruno, eu vou falar um pouquinho mais aqui, porque eu sei que eu tenho liberdade para falar um pouquinho mais contigo. Não, mas aqui não, aqui o Jorginho não, que ele está com essa barbinha aqui de... Não, o Jailton, ele é na dele, mas ele é um cara muito espiritual. Não, aqui eu não posso falar muito não, porque senão eu vou tomar um toco dele aqui. Não, mas ali eu arraso. Ali eu falo pra caramba, ali eu falo. E o apóstolo Paulo traz para nós a carnalidade. E diz, não consigo falar a vocês como espirituais, mas consigo só falar para vocês como carnais. E se tem uma tribo no Brasil que sabe como ninguém vestir uma capa e uma máscara, somos nós, cara. E ontem eu falava no presídio. Eu falava, aí Salomão, ele vai detonando quem ele era. Você já conseguiu escrever uma carta para Deus de quem tu é? Já conseguiu dizer verdadeiramente quem você é? Chegar para ele e falar, eu sou isso aqui, eu sou aquilo ali, eu sou isso aqui, eu sou aquilo outro. Ou você não quer escrever, já conseguiu orar, se ajoelhar e falar, Pai, eu não quero mais ser eu não quero mais um dia sem a tua presença, enganar as pessoas, porque acham que eu tenho a presença de Deus, eu não tenho nada, eu sou uma verdadeira mentira, eu sou um artista. E sei fazer como ninguém, chamar a tua presença, mas tudo que eu sou é um artista. Será que nós já conseguimos orar dessa forma? Aí Salomão vem dizendo, ele vai dissertando, ele vai falando, cara, achei muitas coisas ruins, eu fiz muitas coisas erradas, permiti muitos deuses errados, permiti muita contenda, permiti muita bagunça, mas o que todo o povo viu em Israel durante 40 anos foi a paz. O único reinado em Israel que não teve guerra, só teve paz. Por quê? As pessoas estão erradas e você diz para ela, continue assim. As pessoas não mudam e você diz para ela, pô, show de bola,
caramba, tu é gente boa pra caramba, hein? Poxa vida, você é demais, cara. Tu é 10. Tu é muito 10. Tu é sangue bom, tu é gente boa. Aí Salomão escreve o Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e diremos, não tenho neles contentamento. Que lição! Façam o que eu ensinei, mas não sejam quem eu sou. É isso que ele quer dizer. Lembra-te, por quê? Porque debaixo do sol nós enganamos pai e mãe, nós enganamos amigos, enganamos pastores, mas a Deus nós jamais conseguiremos enganar. O último versículo, dos últimos versículos de Eclesiastes 12, ele diz: de uma coisa é certo, eu posso escapar da espada, mas do juízo de Deus, um dia sentarei diante dele e ele irá julgar todas as minhas ações que cometi em vida. De uma coisa é certa, Salomão, quando escreve Eclesiastes, ele estava num caminho de maturidade. Porque maturidade tem tudo a ver com aquilo que é moral, maturidade tem tudo a ver com aquilo que é caráter. E isso não é da noite para o dia, isso se constrói. Como essa semana, eu estava vendo um programa de entrevista e de repente eu vi um ex-padre excomungado da Igreja Católica dizer que se tem uma coisa que ele não consegue achar em Jesus é lições morais. Como? O que ele vai pregar então lá? O que ele vai dizer na congregação dele, na nova igreja dele? Mas talvez haja um fundo de razão para uma realidade vivida de pessoas que moram nesse país. Por quê? Porque quantas pessoas hoje praticam a moralidade? Quantas pessoas hoje têm integridade, têm caráter? Que você olha e fala, não, a pessoa tem caráter. Ela é imutável. Porque nós não carregamos um título e nós dizemos o quê? Somos filhos de Deus. Será que ele estava querendo dizer que nós, como filhos de Deus, não parecemos nem um pouco com ele? Não era isso que ele estava querendo dizer. Tudo que ele quis dizer foi detonar o nosso Senhor e Salvador. Então escute algo, queridos. Escute algo, nós precisamos entender um pouco isso aqui. Chegaremos no meio, mas precisaremos do início. Não conseguiremos ser mudados sem querermos a mudança. Não conseguiremos crescer sem sermos primeiro crescidos. Amém? Agora, quando chegarmos no final, viveremos um momento em que falaremos, cara, valeu a pena. Agora, valeu a pena é algo que nós só podemos declarar quando chegarmos no final. Eu te pergunto, quantos querem chegar no final? Quantos querem chegar no final? Então vira para ele e fala assim, então passe pelo meio primeiro. Porque o meio é complicado. Amém? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, a parte B do texto que nós lemos as duas vezes que ministramos sobre maturidade. Abra comigo a sua Bíblia. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ser transformado de glória em glória significa que Deus fará algo em nossas vidas. De glória em glória é exatamente o espaço entre o início e o fim, é o meio.
Porque é no meio que nós somos transformados. No início, nós nos achegamos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Nós chegamos, é o início. No início, ele começa a mudar algumas características em nós, para que nós passemos a estarmos preparados para a glória vindoura, para aquilo que virá sobre nós. Para que sejamos a sua imagem. Porque no final é glória. É glória para aqui, é glória para lá. Agora, ao meio, é o momento pelo qual Deus encontra para gerar em nós a sua linda transformação. Transformação é verdadeiramente sermos transformados de dentro para fora. Não tem nada a ver com o estereótipo, tem tudo a ver com o interior. É aqui dentro, porque aí dentro ele conhece você. A gente pode não conhecer, mas ele conhece. Ele te conhece, ele conhece o teu nome. Diga para o seu irmão, fala para ele, ele sabe o teu nome, hein? Ele sabe, teu CPF, ele conhece. E quando nós pensamos, às vezes, não suportar mais, Deus vai e faz algo aqui, Ele vai e faz algo ali, cara, e a sua glória vai acontecendo. A sua glória vai sendo sobre nós derramada. Agora, quem está no meio, a única coisa que não quer ouvir é: pastor, quanto tempo eu terei que esperar para chegar naquele momento em que Ele guardou e reservou para mim? Essa pergunta é uma pergunta que você tem que responder para você mesmo. Porque essa palavra, ainda que gere confronto, precisa nos encorajarmos para que nós possamos, a partir desse momento, andar cada um na sua jornada, que na verdade é a mesma que a minha, é a mesma que o seu irmão, porque o caminho é um só. Não existem caminhos diferentes, atalhos, para que lá na frente nós venhamos a nos encontrar. Não, cara, isso não existe. O caminho de Deus é um só. Quem entrar por ele vai se trombar. Quem entrar por ele vai se encontrar. Ah, não, mas eu vou sair por aqui, vou correr lá. Não, não vai conseguir. Isso não funciona. Isso não funciona. Amém? Amém, queridos? Esse ano, se eu não me engano, eu faço 21 anos de ministério. Quer dizer, perdão, eu já fiz 21 anos de ministério. Esse ano eu faço 22 anos de ministério. E há 6 anos nós estamos à frente dessa igreja. Começamos numa varanda, chegamos numa loja ali embaixo, estamos nesse galpão aqui em cima. E talvez, se nós pudéssemos contar tudo que nós passamos até o dia de hoje, eu acho que a gente sentaria e ficaria chorando horas e horas. Porque a gente olha e fala, cara, mas hoje a igreja está aqui direitinha, está arrumadinha, as pessoas estão aqui, estão cantando, eu fiquei já preocupado. Olha, essa mulher está na igreja hoje e tal, a mensagem chegou para mim, já era um pouco tarde. Quando eu fui ler, tentei ligar para todo mundo na igreja, não consegui falar com ninguém. Depois vocês vão ver as chamadas perdendo no telefone de vocês. Falei, cara, eu preciso ligar para alguém, tentando chegar em Nova Iguaçu, num trânsito que trunculou tudo lá. Tive que subir o morro para lá, para cá, para contornar, para... E correndo, acelerando, e cortando para cá, igual um doido. Pai, cheguei aqui na igreja, quando eu abri o carro, o som tocando na igreja, eu falei, glória a Deus. Aí eu falei, só não estou conhecendo muito essa voz. Aí quando eu subi ali, eu falei, é o Kaique, cara, pô, glória a Deus, tem alguém na igreja, os levitas, né? Liguei para o Jorginho, já estou a caminho. Falei, Jorginho, corre, cara. Se dá 2 passos, dá 4, dá 6. E aí tu lembra que quando tu começou o culto, quando a gente começava o culto, eu e pastora, era um violãozinho para frente, tocando, ministrava o louvor, a Paula ministrava o louvor, a gente começava a cantar. Daqui a pouco virava o violão para trás, começava a pregar. Aí fazia um apelo, virava o violão para frente, começava a tocar, a pastora cantava. Aí eu virava o violão para trás, começava a orar. Aí cantava a última música, violão para frente, começava a tocar. Violão para trás, começava a orar e encerrava o culto. E foi assim, várias semanas.
E a gente olha e passou por tanta coisa para chegar até aqui. E se talvez, sinceramente falando, se talvez Deus chegasse para mim, falasse, filho, senta aqui no meu colo. Ó, primeiro ano tu vai passar isso, segundo ano tu vai passar isso, terceiro ano vai passar isso, quarto ano vai passar o quinto, sexto ano, misericórdia, vai passar isso. Se ele me contasse, eu sinceramente falando, eu acho que eu pensaria 2 vezes antes de assumir essa igreja. Sinceramente falando. Né, pastor Antônio? Hã? Acho que eu pensaria 2 vezes, falar, não tem necessidade disso, para quê? Por que eu vou passar por tudo isso? Para quê? Para provar o quê para alguém? O quê? Só que Deus, cara, Ele é muito sábio. Se Ele falasse para Abraão que Abraão ia esperar 25 anos para ser pai, tu acha que Abraão ia ficar como? Todo dia, Deus, meu filho, cadê meu filho? Cadê meu filho? Cadê meu filho? Tinha horas que Deus tem que lembrar ele e falar, Abraão, sai da tenda, cara, contempla as estrelas. Abraão, lembra da promessa. Porque tem hora que tu está tão na caminhada que você até esquece as promessas que Ele fez por você. E você só se dá conta quando elas acontecem. Mas 6 anos, cara, é uma vitória. Estamos indo para o 7º, olha, 7 é o ano da perfeição. Cara, é maravilhoso. É maravilhoso saber e conhecer aquilo que Deus é, o que Ele faz. E tu passa e tu chora. Quantas vezes nós choramos, quantas vezes nós gritamos, quantas vezes nós uivamos, quantas vezes nós nos agarramos e falamos, não dá mais. E um fala para o outro, não, vamos em frente. E quando um não fala para o outro, Deus usa alguém, Deus usa um pastor, usa um ungido, usa uma ungida, e vai até lá, Deus usa um irmão, usa uma irmã e fala, não, para. Enquanto tem uns que falam assim, para. Tem outros que falam, não, para. Os imaturos falam, para. E os maduros falam, segue em frente. O apóstolo Paulo traz para nós uma grande lição. E ele gera isso em Timóteo. Ele fala, Timóteo, quer sofrer perseguição, é corrigir as pessoas que estão no seu lado. Quer sofrer perseguição, é admoestar as pessoas que você ama. Quer sofrer perseguição, é você falar para elas que elas estão erradas. É você dar um não para elas. É elas quererem de você alguma coisa, porque tudo que elas querem não é quem você é, mas é o que você tem. E esse é o mal do Brasil. As pessoas estão procurando Deus por aquilo que Ele pode fazer, não por quem Ele é. Por isso que quando Deus não dá, a gente vai embora. Porque fala, não, essa igreja não é mais tão boa assim para mim. Por quê? Não, porque Deus agora parou de me dar o que eu queria. Então eu vou procurar outro lugar. Só que outros lugares, às vezes, estão inchados de pessoas vazias. Por quê? Porque tudo que elas querem é produzir nas pessoas um efeito pelo qual elas vão viver uma vida medíocre. Escute isso, medíocre, vazia. Porque tudo que elas promovem diante do Brasil são cultos e cultos. Tem culto segunda, culto na terça, culto na quarta, culto na quinta, culto na sexta, culto no sábado e culto no domingo. Ok. E o evangelismo? E as ruas? E as pessoas? E as visitas? Não tem tempo, porque a gente tem culto. Tem culto todo dia. Ah, é? Pô, que bênção, hein? Vai falar para essa pessoa que vai para o culto todo dia que ela está errada. Vai falar que na tua igreja tem quantos dias de culto? Na minha igreja tem um. Um é porque o outro é na praça. 2 cultos?
E esse pastor está fora da visão. É. Essa semana me ligou uma irmã da Tribo do Amor. É isso? Tribo do Amor. Ah, pastor, eu quero conversar com o senhor, porque tem 3 jovens aí da igreja que estão me ajudando aqui num projeto aqui em Gramachinho. Sério, sério. Falei, glória a Deus, vamos conversar. Sexta-feira tem uma ação social na Praça do Skate, de 2 às 6. Quem quiser ir para ajudar, fique à vontade. Não temos culto, mas temos ação social na praça. Quem quiser ir, fica à vontade. Segunda-feira tem algumas irmãs que estão visitando as outras. Estão procurando saber como elas estão, orando por elas. Dia de ceia, você vai embora para casa, tem o pastor Antônio com a Valéria que vai servir a ceia na casa dos irmãos que não vieram para a ceia. Quarta-feira, de vez em quando, tem uns irmãos que vão no presídio, outras vezes tem uns irmãos que vão na casa de recuperação, outras vezes tem uns irmãos que estão vindo do trabalho e não quiseram vir para a igreja porque pararam na rua para servir alguém. Porque eles entenderam que o culto que é mais importante é o culto que eles servem pessoas. Isso é maturidade. Maturidade tem tudo a ver com perder a tua vontade. Maturidade tem tudo a ver com você abrir mão de quem você é como pessoa e você falar, pai, eu não quero mais ser esse cara, eu não quero mais ser essa mulher, eu preciso ser quem o Senhor é. Eu preciso ser a tua imagem, olhar lá e ver alguém, irmão gêmeo, igualzinho, parecido. Olha para o mundo e veja quantas coisas podem ser feitas. Cara, está tudo fora do lugar. Está tudo uma bagunça e a gente está bagunçando mais ainda os crentes. Por isso que domingo agora, depois do apelo que nós fizemos, nós liberamos uma palavra no altar. Por quê? Porque nós, quando nós amaldiçoamos a nossa cidade, ela nos coloca para fora. Sabe por que essa cidade nunca mudou? Porque as pessoas que estão aqui nunca mudaram. E vou falar aí, não é 1, 2, 3, não. Porque quando Abraão pediu para Deus para que Sodoma e Gomorra não fosse destruída, o que aconteceu com ela? Ah, não, mas aqui tem um justo só. Ah, mas peraí, tem 50 justos aqui. Ei, Abraão, se você encontrar 50 justos, eu não destruo a terra. Ei, se você encontrar 10 justos, eu não destruo. Cara! Vai ver o que as pessoas faziam. Falavam mal umas das outras, mentiam umas para as outras, faziam coisas erradas, praticavam suas orgias, seus pecados na cara de todo mundo, depois queriam levantar a mão para adorar o Senhor. Aí Salomão vem e diz, lembra-te do teu Criador, porque eu pude lembrar e não lembrei. Praticava as minhas coisas erradas, sentava numa mesa, mesa é lugar de comunhão, isso está liberado na palavra, mesa é lugar de comunhão. Quantas pessoas corrompem a mesa pelos seus maus costumes? Tem gente na igreja que não consegue nem olhar na cara do pastor. Por quê? Porque falam mal do pastor na mesa. Tem filhos, às vezes, de pessoas que vêm para a igreja, quantas vezes, olha, não consegue olhar, por quê? Porque o almoço é arroz, feijão, ovo, batata frita, bife e pastor. Aí a Bíblia diz o seguinte, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, procura ele e fala para ele. Mas por que as pessoas não procuram e falam para você quem é você? Porque tudo que elas querem é te detonar por trás. Porque elas não têm coragem de olhar na tua cara e dizer quem você é. Por quê? Porque você não é essa pessoa. Por isso que aqui na igreja, por um tempo, muitas pessoas, não queriam mais me ouvir. Por quê? Porque falavam coisa um do outro, eu botava de frente. E falava, fala para ele agora, fala para mim quem ele é agora, na cara dele. Não era bem assim, ué. Mas peraí, não era bem assim, agora já não é mais. Aí Salomão vem e diz, cara, está tudo sendo feito debaixo do sol. Pensa comigo, nós abençoamos mais a terra ou nós amaldiçoamos mais a terra? Nós abençoamos mais o local que estamos ou nós amaldiçoamos mais o local que estamos?
Porque é assim a vida. O dia que teu pai não presta mais, você vai embora e esquece dele. O dia que tua mãe não presta mais, você vai embora e esquece dela. O dia que teu amigo não presta mais, você vai embora e esquece dele. Foi assim com o filho pródigo. O dia que o pai não prestava mais para ele, ele foi embora e falou, não quero mais a tua bênção. Eu quero que você me dê a minha parte, eu vou embora. Salomão se escondeu de Deus. E vai escrever um livro e falar, eu preciso deixar isso aqui registrado, para que os meus irmãos que lerem esse livro não sejam como eu fui. Agora, reconhecer isso, eu? Não, prefiro trocar de país, pastor Antônio, do que reconhecer que estou errado. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quantos momentos difíceis nós passamos para chegarmos até aqui. Agora, diga talvez o quanto foi bom você conseguir chegar até aqui. Diga talvez tudo que você passou, quão maravilhoso. Pergunta para quem vinha para a igreja sozinho, agora vem com seu esposo, como é bom esse momento. Pergunta para quem vinha sem os filhos, agora vem com ele. Pergunta para quem vinha sem os amigos, agora vem com eles. Pergunta para quem estava fora da igreja, agora voltou ao caminho do Pai. Pergunta o quão bom não é esse momento real, presente. Vocês estão entendendo ou não? Ou está pesado, está pesado? Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Você pode liberar uma palavra da sua boca aí ainda, tem como? Existe uma possibilidade? Aleluia! Olha para o seu irmão e diga para ele, não desista. Fala para ele, não importa o tempo que demore, não desista. Bata no ombro dele e fala assim, se depender de mim, eu vou fazer de tudo para você não desistir. Dá um abraço quem está ao seu lado aí, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vou finalizar nesse maior confronto em que Deus trouxe ao nosso coração nessa palavra de maturidade. Agora, muitas pessoas no Evangelho, muitas pessoas nas igrejas, elas têm muito talento que as leva a um lugar, mas elas não têm caráter para que elas mantenham a posição que Deus as levou. Esse foi um dos textos que eu escrevi há um mês atrás. Há um mês atrás eu estava tentando falar isso, desde a primeira vez que eu preguei maturidade, não cheguei até aqui. Imaginava chegar, mas não consegui chegar. E na terceira folha apenas, de um esboço que normalmente eu prego 3 folhas, lembro de algumas coisas, olha, e vou passando, e vou descendo, e vou lendo, e vou dizendo para que eu não esqueça. Eu escrevi isso há um mês e uma semana atrás, mais ou menos. Muitas pessoas têm muitos talentos que as levam a algum lugar, mas o problema delas é que elas não têm caráter para que elas fiquem no lugar em que Deus as colocou. Eu já vi muitos pastores caindo e muitos se levantando. Eu já vi muito crente caindo e se levantando. Eu já vi muitos jovens largando tudo pelas drogas, pelo mundo, pelo sexo, pela coisa errada. Eu já vi muitos jovens largando o vício, o sexo e as drogas por Jesus. Eu já vi muito crente fazendo muita coisa, dando pirueta, falando em mistério, e não eram aquilo ali. Mas já vi muita gente, o oposto disso, e falando em mistério, e ministrando aquilo que eram. O talento não me diz muita coisa. O que me leva até o céu não é o talento que tenho. O que me leva até o céu é o caráter que sou. E isso é imutável.
Maturidade tem tudo a ver com moralidade, tem tudo a ver com moral, com caráter cristão. Por isso que eu não admito um cara ir para a televisão e dizer que Jesus era um cara que não pregava sobre coisas morais. Se ele não entender que em 7 dias ou em 4 dias, Jesus caminhando 2 horas demorou para chegar até lá, em Betânia, o que ele estava fazendo? Se ele não entender que moralidade, que caráter, é Jesus entrar na cara de Zaqueu e pregar a palavra para Zaqueu, e Zaqueu falar assim, alguma coisa eu tenho defraudado alguém pelo meu mau caráter, eu quero restituir esse alguém para que eu tenha o caráter que você me ensinou aqui, ó. Que você mostrou para mim os seus valores, andei com você, Jesus, estou contigo. Se ele não acreditar que a mulher pecadora, adúltera, estava ali seria apedrejada por homens, e Jesus foi lá e a salvou. Se ele não acreditar que praticar coisas boas é reunir um grupo de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e dar de comer a quem tem fome, que evangelho que ele está lendo? E a pergunta é, que evangelhos cristãos de hoje estão lendo? Porque eles estão totalmente fora disso. Pergunta para quem vai no Gramachinho se é melhor um culto lá no Gramachinho. Pergunta para eles, Jorginho, o Everton, que estão aqui. Pergunta o Kaique. Pergunta para eles onde é melhor, se é no Gramachinho ou se é aqui dentro da igreja. Pergunta para quem foi no presídio ontem, se é melhor aqui ou lá no presídio. Enquanto isso, na sala de pessoas em Éden, Grande Rio, Vila Jurandir, São João de Meriti, Rio de Janeiro, ainda existem crentes que nós não podemos falar a eles como espirituais, mas como carnais, porque eles comem arroz, feijão e pessoas. Cara, olha para a maturidade e compara isso. Não é possível que a gente não consiga abrir os nossos olhos e enxergar isso. Aí vem o Kaique na sua ousadia e diz, nós não conseguimos adorar ainda no momento que nós precisamos. É uma realidade. Porque se a adoração é servir, e se nós somos membros de um corpo, então se um corpo está doente, nós não fazemos nada por ele. Quem cala consente. A verdade é que a nossa prática não deve ser, eu não devo fazer as coisas para que eu seja melhor do que você. Eu devo fazer as coisas junto com você para que nós sejamos iguais a Deus. Porque errar, nós vamos errar todos os dias. A Bíblia diz que nós pecamos por obra, pensamento e palavra. Diga comigo, obra, pensamento, palavra. O pecado não nos deixa controlar o nosso pensamento. O cara me fechou. Eu posso não falar nada, mas eu pensei, Deus, dá uma atacada nesse cara. Faz com que ele bata o carro ali na frente. Chega em casa, alguém falou alguma coisa que você não gostou. Aí você vai lá e já reclama dessa pessoa. Fala, fulano de tal, é mó vacilão, mó traíra, mó não sei o quê. E aí o ápice é chamar para a mão e bater, porque eu não suportei o que ele fez comigo na rua hoje. Ele passou por mim, me empurrou, pediu nem perdão. Que isso? Ele estava vindo, que eu estava vindo um calçadão na frente dele. Não aguento mais, não. Chuta o gato. Dia de fúria. Às vezes foi o único dia que o cara teve de fúria na vida dele. Alguém filmou e jogou ali. Vocês entendem isso? Aí vem os cristãos, que eu já disse, que se Davi vivesse nos dias de hoje, será que ele teria lugar do seu lado? Será que se Davi vivesse nos dias de hoje, Kaique, ele teria lugar do seu lado aí? Será que o pastor Felipe deixaria Davi ministrar o louvor? O pastor Felipe talvez não, mas Deus deixaria. Porque a Bíblia diz que ele era segundo o coração de Deus.
Leia os Salmos, o cara que mais canções escreveu, o cara que mais louvores deu a Deus. Senhor, eu não quero deixar passar nada assim que aquilo me custe alguma coisa. Deus, eu não quero ficar distante, eu quero te dar alguma coisa, eu quero que me custe algo. O problema da igreja é que a igreja, em muitos momentos, ela pega pecados que, diante da Bíblia, geram uma menor consequência. E ela repele. E aquilo que a Bíblia gera maior consequência, Provérbios 6. 6 coisas aborrecem a Deus. Olha a maturidade aí. E a 7ª, a sua alma o quê? Abomina. Leia em cada Provérbio 6. 6 coisas aborrecem a Deus. Mas a 7ª, a sua alma abomina, que é o quê? Quem pode falar? Os que semeiam o quê? Contenda entre irmãos. Isso aos olhos de Deus é o quê? Abominável. O que é abominação? Eu não quero por perto. Por que Lúcifer caiu do céu? Será que foi Deus que criou o diabo? Quem acha que foi Deus que criou o diabo? Eu achava, mas eu acho que não. Quem criou o diabo foi Lúcifer. Agora, por Lúcifer querer semear contenda, ele conseguiu, porque a Bíblia diz que ele levou o quê? A 1/3 parte dos anjos. Aí eu digo a você, a igreja não vigia na sua maturidade. Aí tem um irmão, que o irmão pecou, vacilou, traiu a sua esposa, ou a esposa traiu o seu marido, aí o irmão ficou sabendo, jogou no ventilador. Todo mundo na igreja agora, ninguém mais olha para o irmão, ninguém mais fala com o irmão, ninguém mais quer o irmão na igreja. Traidor, tem que ir embora. Como é que ele trai uma mulher dessa? Como é que ele trai um homem desse? Tão família. Mas o irmão que está lá semeando contenda, falando mal do irmão, esse a gente recebe na nossa casa, dá tempo no telefone, troca ideia no WhatsApp. Só que aí eu te pergunto, em que caminho que nós estamos? O de Deus ou do diabo? Porque não tem outro caminho. O caminho de Deus, ele chega para aquela mulher e ele fala assim, aonde estão os teus acusadores? Isso é muito forte. E não estou pregando para quem não está aqui, estou pregando para quem está aqui. Amém? Quem está aqui? Quem sabe quem é? Quem sabe quem é? Quem sabe onde está? Quem sabe aonde vai? Então, os que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque se tiver alguma semente do inferno no teu coração hoje, vai sair em nome de Jesus. Amém? Eu no teu lugar estaria aplaudindo o Senhor, porque isso é de Deus. Amém? Se você não quer parar a tua vida, a tua história, então entra nesse caminho. Menos você, mais Deus. Mais Deus, menos você. Antes que seja tarde demais, em que você não perceba o laço que você se enfiou, por justamente você não cumprir, ó, isso aqui, ó. Não foi fácil chegar até aqui, não. Não tem sido fácil. Tem sido difícil, em muitos momentos, permanecer. Por olhar a igreja do Brasil e do mundo e ver que está uma bagunça total. O que você fala parece que as pessoas não te ouvem, não te obedecem, ou não obedecem a Deus, porque o que você prega é de Deus. Mas só escute uma coisa. Antes de todos nós nos achegarmos nessa igreja, teve alguém que chegou primeiro, não foi eu. Essa igreja ela só aconteceu porque ela é um projeto de Deus para essa cidade. E não se preocupe quanto à quantidade de pessoas. Não se preocupe. Essa não deve ser a nossa preocupação. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu. Vai numa igrejinha subterrânea onde só tem 3 irmãos, 4 irmãos. Veja como é o culto deles. E aí você me diz como é o teu.
Então, que cada um de nós possamos entender um pouco mais sobre maturidade. Eu não estou conseguindo pregar muito, porque eu acho que Deus não está querendo que eu pregue muito sobre isso, Ele quer que eu estique mais um pouco. Eu não sei o que Deus quer trazer para nós, mas Ele tem trazido grandes lições a nós. Olha para o seu irmão e diga para ele, guarda a sua casa. Olha para ele e fala assim, guarda seu coração. Fala para ele, guarda seu ministério. Guarda a sua vocação. Porque o diabo está doidinho para destruir aquilo que Deus construiu em você. Olha para ele e fala bem grosso, vigia, varão, varoa. Leva-nos em paz debaixo da tua cobertura, Senhor. Continue conosco em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Amanhã, acampa dentro aqui para quem vai trazer as crianças. Lembra amanhã? Sábado, domingo, 9 horas da manhã, eu queria convocar toda a igreja. Eu não quero convidar, eu quero convocar. Eu quero usar um pouquinho da autoridade. Em nome de Jesus. Eu quero convocar você. Você que faz parte dessa igreja, você que é essa igreja, você vir nessa ceia. Eu creio que Deus tem algo especial para nós, mas eu preciso muito que todos vocês estejam nessa ceia para que a gente reúna um corpo nesse lugar e a gente possa celebrar a memória do Senhor. Amém? Amém, queridos? Vão na paz, vão na bênção. Que Deus abençoe a todos, em nome poderoso de Jesus. Amém? Amamos vocês, vão com Deus. Deus abençoe.